eu quero te agradecer. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus seguidores das minhas redes sociais. Olha eu de novo. Aqui quem vos fala é a missionária Lúcia Belém da Reflexão do Dia. Mas hoje eu estou com vocês com o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje para vocês, sabe qual é? Em mim. Agradeço pelas tuas graças, te agradeço pelo teu perdão. Agradeço pelas tuas graças, te agradeço pelo teu perdão. É o Salmo 78, que diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigma das antiguidades, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não se encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem-se e a contasse-se os seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esqueça das obras de Deus, mas guarda-se os meus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumas e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arco, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e a toda noite como um clarão de fogo. Fendeu a espalha no deserto, e deu-lhe de beber como de grande abismo. Fez-se fonte da rocha, e fez correr as águas como um rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando aos Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e água correu dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderão também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse andado às altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizessem chover sobre ele o maná para comerem, e lhe tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhe mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe-lhe o sul com a sua força. E choveu sobre ele carne como pó, e aves de asa como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial e ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe satisfez o desejo. Não refrearam os seus apetites, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre ele, e matou o mais forte dele, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram
crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo ele a morte, então o procuravam e voltaram, e de madrugada buscavam a Deus. E lembrava-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeava-nos com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele. Foram fiel ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não o destruiu. Antes, muitas vezes, desviou dele a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque ele se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes os provocaram no deserto e os ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Senhor de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que o livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. E converteu em sangue o seu rio e as suas correntes para que não pudesse beber. E lhe mandou enxame de mosca que os consumiram, e as rãs que os destruíram. Deu também ao purgão a sua novidade, e os seus trabalhos aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e o seu sicômoro com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e os corisco aos seus rebanhos. E atirou para o meio dele, quais mensageiro de males, o ardor da sua ira, furou indignação e angústia, abriu caminho à sua ira, poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à petilência, e feriu todos os primogênitos do Egito, primícia de sua força na tenda de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelha, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os seguiu com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu seus inimigos, e conduziu-os até os limites do seu santuário, até este monte que a sua destra abriu, e expulsou as nações de diante dele. E dividindo sua terra, lhe deu por herança, e fez habitar em sua tenda as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram o seu mandamento, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seu alto e despertaram-lhe o zelo com a sua imagem de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló. A tenda lhe estabeleceram como sua morada entre os homens, e deu a sua força a cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa no picial, e os seus sacerdotes caíram à espada, e a sua viúva não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente vinho excitar-se, e feriu os seus adversários que fugiram, e pô-lo em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos opriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, e trouxe para apacentar a Jacó, seu povo,
e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Oh, glória a Deus, aleluias! Eis aí o pãozinho quentinho do céu, o Salmo 78. Medite nele, viu? Mas também compartilhe. E até a próxima. Beijo no coração e tchau! Te agradeço pelo teu bem.